Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Séries Talkcast. E no podcast de hoje retornamos para o nosso quadro já icônico aqui no Séries Talkcast, que sempre voltamos aqui para comentar a guerra dos streamings. Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Meu nome é Frâncio e sou o único que nunca te dirá o que pode fazer. Vou, no entanto, sempre te dizer a melhor forma de fazer o que não pode fazer. Eu sou o Osmio e o tempo cura todas as feridas. E sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos e Shallow Now. Dessa vez aqui, Séries Talkcast, fazia tempo que a gente não trazia Séries Talkcast, né, França? É verdade, gente. Mas nós estamos muito ativos em outras plataformas. Então, se você quiser ver a gente falando, que é um modelo muito parecido com o que a gente traz aqui no Séries Talkcast, são as nossas lives lá no nosso canal principal, o Séries Talk, e os cortes que estão saindo de cada live. Então, se você pode ir lá para acompanhar, tá aqui na descrição, se tá assistindo pelo YouTube. E se você tá assistindo nas plataformas, é só ir nos nossos links recomendados. E tá lá. E a gente comentando sobre muitas coisas que estavam vindo pro podcast, né? Uma rebranding aí, né? Exatamente. Então, hoje, né, nesse retorno do Séries Talkcast, né, nosso último assunto foi The Witcher, mas ali no embalo de Barbenheimer, então faz um tempinho. Sim. Nós traremos aqui novamente a guerra dos streamings, né? Esse podcast a gente traz desde o começo da série Stone, praticamente. E nossa última edição foi no começo do ano, então muita coisa aconteceu no mundo dos streamings desde então. Sim. E o Francis separou pra gente algumas pautas, então nós vamos comentar algumas coisinhas. Vamos, eu comecei aqui com 2 pautas gerais, depois vocês sabem que a gente faz aqui um percurso por todos os principais streamings, né? Sim. Mas então, de pauta geral, eu acho que não tem como a gente falar dos streamings nesse momento sem falar da greve dos atores e dos roteiristas. Não Exatamente. tem como. As coisas estão altamente vinculadas, nós já fizemos vários vídeos lá, a gente fala em live, fala em plantão sobre isso. Mas assim, dando um breve resumo, né? Os streamers, eles estão no olho do furacão, porque toda essa história, ela envolve principalmente a tecnologia que veio a partir dos streamings, ou seja, de você não precisar passar ali no canal linear as séries, os filmes, etc. E quanto que as pessoas vão ganhar com isso, né? Porque os atores, eles continuam ganhando depois, os roteiristas continuavam, por exemplo, quando uma série era reexibida. Só que agora no streaming... Deveriam continuar. Exato. Agora com o streaming, uma série que está disponível mundialmente... sem acordos, assim, por exemplo, para cada... acordos grandes, né, para cada país, etc. Está disponível 24 horas por 7 dias da semana. Como que você paga essas pessoas, né? E o streamer já falou várias vezes aqui o quanto que é um negócio altamente difícil de lucrar, né? Então, e aí? E a greve, ela tá falando justamente sobre isso. Inclusive, somos apoiadores da greve, né? Se você não sabe, tá aí o nosso apoio. Exatamente. E assim, acho que tem vários assuntos que a gente pode comentar sobre a greve. Nós, inclusive, temos o nosso plantão Séries Talkcast, né, que a gente traz regularmente, ou também conteúdos em lives, onde nós falamos muitos detalhes sobre a greve, né? Então nós não vamos também nos aprofundar aqui tanto para não ficar um podcast gigantesco. Mas eu acho que tem alguns assuntos que a gente pode trazer, né, refrescar a memória. São pontos muito representativos do que tem sido discutido na greve. E eu acho que se não central, um dos mais centrais é sobre inteligência artificial. Tanto na questão dos atores, quanto dos roteiristas. Dos roteiristas, uso de plataformas como o ChatGPT, né, para você escrever roteiros de séries e filmes, né? Isso tem sido estudado, não é só uma teoria da conspiração, é uma conspiração. E além disso, uma coisa que a Disney fez, que veio à tona também, os atores figurantes, né, que são aqueles que ficam no fundo e tudo mais, de WandaVision, eles foram, entre aspas, escaneados para que eles pudessem ser reutilizados em cena sem ganhar um centavo para isso, para todo sempre. Então essas pessoas, elas perderam literalmente o direito à imagem delas. Você pode pensar, mas sabe, ator figurante, isso é ator, ou é uma coisa muito pequena, né? É ator, né? Por mais que seja uma coisa, não é um ator principal que tem falas, ele só realmente tá no fundo, mas é você desumanizar as pessoas, o que já é bizarro. Mas assim, né, se elas ganhassem alguma coisa por cima seria bizarro, mas beleza, né? Beleza assim, né? Teriam algum direito. Mas além de desumanizar as pessoas, você tira os direitos delas sobre a imagem delas. E não é só com atores figurantes. Outro ponto, né, até de uma pessoa conhecida é o Aaron Paul, famoso, né, por ter atuado em Breaking Bad, Better Call Saul, teve em Westworld também. E ele comentou que Breaking Bad está na Netflix, né? Sim. Ele não ganha
um centavo pela série estar lá. E ele é co-protagonista de Breaking Bad, o Aaron Paul. Então, sabe, essa questão do que os streamers estão pagando para as pessoas, né? Você que é um roteirista, você que é um ator, a sua imagem rodando 24 horas por dia, o que você está ganhando com isso? Que é direito das pessoas, né? Exatamente, né? A questão de propriedade intelectual, de propriedade de imagem, é muito grande nisso tudo. E vem de um processo de barateamento da produção e de sucateamento da mão de obra trabalhadora ali, né? Porque é um absurdo, né? Essa questão da inteligência artificial beira o absurdo. Principalmente, não principalmente, mas um ponto. Quem que você acredita, né? Nesse caso, uma questão prática, né? Quem que você vai acreditar? Sim, também. Você vai acreditar a máquina, o criador da máquina, quem colocou a pergunta lá? Tipo, como que paga isso, né? O objetivo é realmente você não acreditar em ninguém, só lucrar 100%. Né? Então, assim, a arte é expressão. Ela foi colocada numa esteira de indústria cultural? Foi. Sim. Mas mesmo assim, ela tem ali um lado humano, pelo menos, de qualquer obra. Ela tem um lado humano. A gente não precisa falar que, nossa, estão todos inovadores, todos trazem ali grandes sentimentos. Mas pelo menos ali, resquícios dentro dessa indústria cultural, você tem ali resquícios de humanidade. Só que, nesse caso, não tem, né? Nesse caso, vira um produto simplesmente, né? Baseado em obras antigas, né? Porque, por exemplo, o ChatGPT, ele traz ali... Treina com coisas já feitas, né? Então você nunca constrói algo efetivamente novo. Você tá só baseado em coisas antigas e que não tem nenhum resquício de humanidade, um resquício de sentimentos humanos ali. É completamente só pela venda e pelo barateamento da produção. E nós tivemos declarações horrorosas de CEOs por aí. Horríveis. Bob Iger. Então, assim, tem que lutar pela greve. Tem que lutar pela greve. Estamos do lado dos atores e do lado dos roteiristas. E essa questão de inteligência artificial, ela tem até fugido um pouco desse escopo da greve dos atores e roteiristas, né? O Sindicato dos Atores liberou greve para atores de jogos, que é uma coisa, hoje em dia, assim, a não ser que seja um jogo muito estilizado, é muito difícil não ter, né? Algum ator envolvido, seja em captação de movimento ou até facial mesmo. E também, recentemente, o George Martin, autor da Ação Castelo de Fogo, junto com outros autores famosos, acho que eles iam processar uma empresa que tá, sabe, reescrevendo os livros deles, continuações, treinando com os livros deles, sabe? Então você usa a obra da pessoa pra inteligência artificial treinar, você tenta capitalizar em cima do que a pessoa faz, sabe? Você vê o escopo das coisas, como estão se tornando? Exatamente, então é surreal, assim. E assim, pode falar, militância e tal. Mas, gente, é o capitalismo. Ele se coloca numa situação e coloca os trabalhadores numa situação horrível, né? Porque essas empresas estão lucrando horrores. Sim. Nem seja só no streaming, né? Mas estão lucrando horrores, mesmo que tragam um prejuízo no streaming, que nem a gente vê, etc. Mas elas são gigantescas, por outro lado, vendendo licenciamento, vendendo filme, vendendo não sei o que lá, parque, usando da imagem dessas pessoas e da propriedade que elas criam. E não pagando nem o mínimo, né? Não pagando nem o mínimo que deveria ser esperado, né? E antes da questão da greve, uma coisa que a gente já vinha falando era sobre a precarização das condições de muitos setores que fazem parte da produção por trás, né? Exatamente. Efeitos visuais são muito visíveis na Marvel, mas não só eles. Então, sabe, os streamings, tem a magia da Disney, essa beleza toda, os outros streamings também, mas eles são empresas. Em tempos de crise, uma empresa ela busca, né, cortar custos e aumentar o seu lucro. Mas é sério que eles vão realmente cuspir na cara das pessoas que fazem, né? Porque eles entregam um conteúdo que está na mão das pessoas. E agora eles querem simplesmente cuspir em todas as pessoas envolvidas na cadeia inteira do conteúdo deles para tentar lucrar. E a gente vê um processo de deteriorização dos produtos que estão vindo, né? Se você pega, por exemplo, a Marvel, como a gente tá falando aqui, de que são produtos ruins, no geral, eu nem falo de efeito só, de roteiro, de amor, que começa com aquela coisa, de Star Wars a gente viu acontecendo, né? Então, gente, altamente problemático, né? Altamente problemático. Exato. E dessa questão de buscar reduzir gastos e aumentar o lucro, não bastasse tudo isso, também deram um tapa na cara do consumidor, né? Porque a gente vai falar sobre os aumentos que os streamings tiveram desde o começo do ano, eu já falar um por vez, e questões parecidas. Mas uma coisa que tem gerado muitos streamings é tirar coisas do catálogo. Então a Disney fez isso,
a HBO Max foi além, ela não só tirou do catálogo dela, como colocou um catálogo de outros. Então, não basta você pagar a HBO Max, se você quiser assistir uma coisa de HBO, ela vai ter outro streaming, né? A coisa começa a perder até um pouco do sentido, eu acho. E tudo isso é buscando o quê? Você tirar os gastos de manter aquela produção no seu streaming, você envia para outro lugar pra te pagarem um aluguel por ela. Então, realmente, Exatamente. sabe, aquela coisa de, vem aqui para o streaming que é só nosso, tudo que é nosso está aqui. Daí está virando mentira. E a gente fala, por exemplo, a gente tá citando esse caso faz muito tempo. O Zaslav que começou com essa história, né? CEO da Warner, da Discovery, né? Warner. E a gente já tinha falado sobre isso e foi uma estratégia que funcionou super pra eles. Eles tiraram, por exemplo, o Westworld do catálogo. A Disney tirou várias séries canceladas do Disney Plus, né? Então foi uma medida de empresa, assim, que foi bem difundida, né? Sim. E que a gente fala, né? Sobre algumas medidas que parecem muito controversas no momento, se elas funcionam financeiramente, elas serão aplicadas nos outros streamings. É o que a gente vem falando do compartilhamento de senhas. Não caia na ilusão de que será só uma coisa da Netflix. Sim. Se funcionou, e parece ser o caso que a gente vai funcionar, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, irá continuar para os outros. Os anúncios, por exemplo, a gente vai falar também mais sobre, né? Se são medidas que funcionam numa empresa, as outras vão copiar, como é o caso de vender para outros streams, tirar séries e filmes do catálogo. Acho que a gente pode agora oficialmente avançar para Netflix. E é o que o Francis comentou, né? A Netflix, bem no passado, lá no ano de 2017, acho que teve um tweet onde eles falaram que amor era compartilhar senhas, né? Sim. Passam-se os anos, dói no bolso, e agora iniciou-se já a cobrança realmente pelo compartilhamento de senhas. Muito criticada, mas também tem sido muito sorrateira. Então, sabe, para algumas pessoas a gente fica assim, a gente até comentou em live recentemente se estava valendo já ou não, os nossos casos particulares. Talvez você que esteja ouvindo já tem que pagar mais ou não, enfim. Mas o balanço em números. O que a Netflix conseguiu, né? Assim, ela quer passar a imagem que essa tática gerou isso, né? Mas não necessariamente foi apenas isso. A Netflix conseguiu, né, mais 4 milhões de assinantes, né, nesse primeiro semestre de 2023, né? Isso é um pouco antigo, deve ter conseguido muito mais agora. Eles que vinham aí uma situação não muito boa de assinantes, uma previsão não muito boa para esse ano, conseguiram dar a volta por cima, né? Exato, e parece ter funcionado, a gente não sabe se só isso, né? Mas registrou um lucro líquido, por exemplo, de 1,48 bilhão no segundo trimestre de 2023. Então, houve, assim, uma melhora. Eles tiveram já vários meses, anos, sem lucro nenhum do streaming. Aqui eles estão conseguindo lucrar alguma coisa, né? E essa questão do compartilhamento de senhas até gerou, por exemplo, denúncias no Procon aqui no Brasil. Acabou que não deu em nada, parece, né? Pelo menos até agora. Infelizmente. Mas assim, é o que a gente sempre fala sobre a Netflix e o fato de que ela é o streaming que você pensa quando você pensa em streaming, né? Então, para as pessoas, talvez seja muito mais cômodo continuar na Netflix ali, pagar os R$10 assim, de acréscimo, etc. Porque já está tão acostumado com a Netflix que ir atrás de outras opções se torna um pouco inválido, se torna chato, moroso, né? Então, vou pagar aqui 10 para quem tem a oportunidade, né? Quem tem a oportunidade não, né? O privilégio de poder pagar. Fala, paga aí os R$10 e continua aí mesmo, etc. Né? Então, acho que pode sair um pouco da comodidade mesmo. A Netflix, ela é muito cômoda, assim, por ser a primeira, ela se consolidou dessa forma, né? E a plataforma é muito boa, né? Isso é o que a gente sempre fala todo o programa. Então, isso é verdade. Né? E realmente ainda falando de uma questão sobre a greve que a gente comentou muito, ela tá no olho do furacão como todas, ainda mais porque ela tá entre os principais streamings, mas a imagem dela eu diria que é a que menos se desgastou com a greve, eu acho, né? Porque ela não anunciou nenhum cancelamento em decorrência da greve, como a gente teve caso de outros streamings que tiveram cancelamentos por conta da greve. Grande cancelamento. A Disney foi muito criticada, né, por conta da greve, a HBO também, mas ela conseguiu sair bem, né? Pelo que nenhum grande cancelamento, né? Acho que tiveram, assim, breves cancelamentos, mas nenhum que parece, assim, muito grande, mas é aquela história, né? Se não aconteceu, ainda acontecerá. Se a greve principalmente continuar, é muito difícil você manter algumas séries, você manter ali os contratos das pessoas, etc., sem atrasar, né? Provavelmente acontecerá, mas foi a que menos manchou, principalmente por falas, né? Nós temos a Disney e a Warner, assim, que tiveram falas horríveis, e o senhor da Netflix, ele parece um pouco mais, parece um pouco mais bem assessorado. Nem digo consciente, porque talvez não, mas assim, uma assessoria de mídia ali, um media training, um pouco mais
Assim, a Netflix teve alguns sucessos esse ano, né? Consideráveis. Tivemos One Piece, tivemos Rainha Charlotte, que trouxeram relevância pro streaming, né? E continuará tendo, né? Ela tá no... A gente falou isso em fevereiro. Ela, inclusive, já renovou One Piece. Até o Osmo comentou isso na última live, e é realmente muito verdade. Da forma de que, por exemplo, nós tivemos Sandman no ano passado, que foram assim meses pra gente chegar numa renovação, né? Com o Sandman sofreu ano passado. Exato. O autor chegando e falando assim, implorando pro Twitter, pro Instagram, assistir a série, renovar, e o One Piece foi renovado em menos de uma semana que a primeira temporada havia sido liberada. Então, realmente, sucessos, né? Netflix indo bem. Foi. Então, pulando pro próximo streaming, vamos falar de Prime Video. Sim. E streams que deixaram de ser sub 10, né? Apple e Prime Video agora tem valores superiores a R$10, infelizmente. Exato. Prime Video passou para R$14,90. Como eles são um pacote, né? Amazon Prime mais junto o frete, etc, ainda é muito atrativo, né? E também foi uma diferença de R$5, né? Tipo a Netflix, que aumentou absurdos ano passado. Mas então, o Prime, né, cancelou recentemente, né, 2 séries, né? Foi a primeira que a gente conseguiu ver nitidamente esse impacto da greve, que foi Periféricos, uma série que a gente comentou bastante, e Um Time Muito Especial, acho que esse é o nome da série. E, assim, né, não tem brilhado tanto esse ano, assim, muito, né? Tá faltando aqui alguma coisa, né? Provavelmente eles vão conseguir retornar com o Anéis do Poder mais rápido, né? Que quando a greve começou, eles já estavam no final, e eles decidiram não ter roteiristas, né, nas gravações. Vamos ver o que isso vai causar na trama, né? A trama que já era, assim, bem complicadinha na primeira temporada. Quem se deu bem foi House of the Dragon, né? Porque é Inglaterra. Né? Conseguiu, foi bem melhor, né? Eles conseguiram dar um escape aí na greve. E a Anéis do Poder tinha um planejamento estratégico muito melhor do que a Casa do Dragão, né? No geral, isso é verdade. Vai voltar mais cedo. Eu acho que talvez se não fosse a greve, acho que eles voltariam esse ano ainda, ou no começo do ano que vem. Talvez atrás ali alguns meses, no máximo, né? Mas eles devem voltar rápido. Mas esse ano tá bem fraco, né? E agora, sim, a notícia que a gente gostaria de repercutir, uma notícia dessa semana que a gente tá gravando, inclusive, é a de que o Amazon Prime Video, a partir de 2024, vai começar a cobrar uma taxa para não exibir anúncios durante os filmes e as séries. Uma coisa que eu falei lá no começo, se der certo, outras começarão a aplicar, né? Nós tivemos, por exemplo, o modelo como anúncio da Netflix. Então é pouco, até os outros começarem a aplicar isso aí. Mas vamos ver se essa taxa vai ser grande, se vai ser pouco. Mas então, tem um pulo do gato aí que eu pensei agora. Porque a Netflix, eu acho que ela até... É sacanagem, mas eu acho que ela foi até um pouco mais justa. Porque ela criou um novo plano mais barato com anúncios. Ok. E apenas para celular. Sim, e apenas para celular. Do Prime Video é diferente. Você não quer anúncios, você paga a mais. Então vai ser uma coisa imposta a todas as pessoas. Eu acho que o impacto é muito mais agressivo. Então, mas assim, eu acho que... Eu não sei como que as pessoas se sentem em relação a isso. Mas eu acho que talvez as pessoas... Não sei quanto que é a aderência disso, pessoalmente. Nós não temos dados sobre. Porque, por exemplo, o Globoplay, ele tem ali os anúncios e, assim, continua passando e a mesma coisa, etc. Será que realmente há uma grande adesão a essa taxa? Eu fico refletindo. Eu não sei. Eu acho que a Netflix, quando ela fez aquela questão dos anúncios, ela buscou mais assinantes. A Apple tá buscando mais lucro direto, eu acho. Mas talvez seja o que você falou, assim. Não é. Ai, meu Deus. Mas naquele momento a Netflix ela buscou mais assinantes e o Prime Video ele tá buscando mais lucro direto, né? Então talvez seja o que você falou, não impacte nada a feijoada, mas o objetivo deles pode ser só conseguir uma renda a mais mesmo, assim. E vejamos, na próxima Guerra dos Streams vamos ver se essa história funcionou ou não, né? Exato. Mas o cerco tá se fechando.
Mas então, o próximo streaming que iremos comentar é a HBO Max, que poderíamos chamar de Max nesse momento, pelo menos estava previsto para isso, mas não é. Não é por enquanto, é só nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já houve a mudança de HBO Max para Max, porque houve a fusão do Discovery Plus e do antigo HBO Max lá nos Estados Unidos. Aqui ainda não, são dois streams separados, mas era programado para o terceiro trimestre desse ano, acabou não acontecendo, eles adiaram para 2024. Exato. E assim, as notícias dos Estados Unidos elas não são muito animadoras, mas talvez fosse uma coisa bem previsível. Porque o número de assinantes caiu lá nos Estados Unidos, mas as declarações para isso, né, as explicações são de que isso já era esperado, porque quando você funde dois serviços, aquelas pessoas que assinavam os dois serviços, você perde, né, contagem ali. Elas são a mesma pessoa, se uniu né, serviço só. E também eles falam que algumas séries acabando, por exemplo, Succession, séries famosas, The Last of Us terminando, né? Isso poderia significar o número de assinantes caindo. Mas, na época de HBO Go, França deve lembrar, acho que era 30% de queda depois que Game of Thrones acabava. Lembro. Tipo assim, na semana seguinte, pá, 30%. Eu acho que hoje em dia não é tanto assim, porque a HBO, ela tá em maus percalços desde... Percalços? Nossa, esse palavra não existe. Percalços. Desde o final de Succession, né? Sim. Tivemos coisas bem ruins, né? No prime time da HBO, ali, The Idol. E depois, não uma série ruim, mas Lakers, que foi cancelada logo depois, inclusive sem final planejado. Então tá meio ruim, assim, de manter alguma série, assim, de prime time. Mas caiu. De qualquer forma, caiu. E Zaslav, pra dar uma burlada nessa história, tá jogando produtos para a concorrência. Sim. Inclusive, Band of Brothers fazendo sucesso na Netflix. Isso me incomoda muito porque é o que nós falamos no começo do podcast. O objetivo dos streamings separados, que surgiram outros streamings, né? Fora Netflix e Apple, que não são de um estúdio ou uma empresa de entretenimento tipo essas, é você ter as coisas daquela empresa. Então, quem paga o Disney Plus quer ver as coisas da Disney. Quem paga HBO Max quer ver as coisas da Warner, agora a Discovery. Ai, meu Deus, você põe Band of Brothers, que é a minissérie mais aclamada da HBO, eu acho, assim. Uma das, né? Talvez junto com Watchmen. Você põe uma joia dessa na Netflix, é chamar as pessoas de idiota, eu acho. E além de outros casos, né? Insecure, Ballers, The Pacific, estão todas indo também para a Netflix, né? E fazendo um alto sucesso, né? São séries que a Netflix, ela populariza umas coisas dessas, né? Que tava escondida ali no catálogo. Sim. Aí eles põem como uma novidade, né? E aparece bem lá, Zaslav ganhando sua grana, mas realmente sentido, coerência, não há, né? Não tem. É que, por exemplo, nós temos todos os streamings, porque a gente gosta, também por causa da série Stone. Então, sim, pra nós, na prática, não faz diferença. Mas, por exemplo, uma pessoa que não tem a possibilidade ou não quer simplesmente assinar todos ou mais de um, e que deu preferência à HBO pelo preço, pela afinidade, de repente vê as coisas da HBO saindo da HBO. É um pouco frustrante, eu acho. Um pouco frustrante, a mesma coisa que aconteceu com Westworld, etc., outras séries por aí, que não estão mais, né? Simplesmente não existem mais. Então... dependendo do país que você tá, é limbo mesmo. Vai depender de plataformas alternativas, né? Se tu compreende. Mas outra questão que foi colocada, né, é sobre filmes do cinema que logo depois vão para HBO Max e o quanto que isso prejudica a bilheteria desses filmes e a rentabilidade deles, né? Porque quando você vai para o streaming, você espera que ele se pague indo tão rápido pela quantidade de assinantes novas que pode gerar, né? Como, por exemplo, é o caso de... Sim. Eles esperavam com Shazam, com The Flash, por exemplo, indo muito rápido. Barbie ainda, por exemplo, é um caso que ainda não foi, mesmo que já tenha ido para compras digitais. E o quanto que isso é e a gente sempre fala isso em todo o programa, né? Quanto que isso é uma coisa bem prejudicial. Inclusive pro próprio hype que o filme pode ter a tomar, né? Que uma coisa interessante é que esses dois exemplos que você citou são os principais expoentes dessa prática. Acho que não teve nenhuma além dessa por enquanto. Mas eu vejo, por enquanto, como casos separados. Porque acho que a crise da DC impacta muito isso. Shazam, um filme muito, né, X. E The Flash eles apelaram porque eles conseguiram. Eles tentaram fazer o ultimato da DC. E assim, foi o mais irrelevante impossível, né? A gente pode declarar que o James Gunn ter anunciado as coisas da DC foi um tiro no pé? Eu acho que foi. Porque, se tornou as coisas tão irrelevantes
Mas sendo bem sincero, já era irrelevante antes. Já tá. Exato. Esse é o ponto. Eu acho já que foi a última parte um caminho de relevância. Mas, ele ter anunciado essa história torna tão irrelevante. Não que todas as histórias têm que ser irrelevantes pro futuro, etc. Mas os filmes já eram altamente questionáveis em relação à qualidade. Aí ainda você taca essa história de que eles não serão importantes para o universo. As pessoas falam, vou assistir em casa. E você sabe que vai estar logo ali, depois. Então a bilheteria desses filmes é ridícula. Sim. E assim, juntou tudo. É porque, por exemplo, Flash, um filme dessas proporções, com o que ele usou. Se fosse uma Marvel de uns anos atrás, tipo assim, é um nível ultimato que eles tentaram fazer, né? Trazendo atores, um monte de coisa. Irrelevantíssimo. Um nível de Shazam guerra nem se civil, fala, na né? verdade. Acho que uma coisa meio guerra civil também. Acho que nem Vingadores, Sim. Mas o Capitão América Guerra Civil. E assim, a gente ainda vai ter Aquaman 2. É um filme que não tem nenhum hype. Sim. A gente teve o Besouro Azul agora, que até que, né, teve alguma repercussão, mas também uma coisa No muito Brasil, fraquíssima. Principalmente, né? Porque é por causa da Marquezine. E eu sendo bem honesto, eu gosto muito do James Gunn, gosto das coisas que ele faz. E pra mim ele teve um trabalho primoroso com Guardiões da Galáxia, na Marvel, né? Sim. Porque, assim, questão de qualidade pra mim, depois de WandaVision, é a melhor coisa que a Marvel fez. Eu acho que eu gosto até mais do que WandaVision, né? Então, pra mim, depois de Ultimato, foi a melhor coisa da Marvel. Novas, né? Dessas fases novas, de questão de qualidade, pra mim, assim, tá no topo. Mas, eu sendo bem sincero, eu vejo esse futuro da DC com olhos bem pessimistas, viu? Eu realmente não tenho opiniões sobre, porque eu gosto dele. Mas eu acho que o problema foi, ter anunciado. Foi um tiro no pé muito grande. Sim. Eu não sei se eles queriam gerar um hype bem antecipado, porque o primeiro filme, por exemplo, é de 2025, e com a greve, mal sabemos, que seria o Superman lá, o Superman Legacy. Assim. Só que você invalidou todos os outros filmes, e são investimentos já feitos, né? Sim. Então se tornou bem complicado. Mas também nem tudo é ruim, né? Na HBO. Tivemos um sucesso esse ano. Acho que a gente deve ter chegado a comentar sobre isso no outro Guerra dos Streamings, mas, né? O que marcou positivamente o ano da HBO por enquanto foi a série de The Last of Us, né? Assim, meio que exclusivamente. Infelizmente, depois disso, eles não tiveram nada muito relevante. Tá faltando entregar. Por exemplo, ano passado, a HBO entregou horrores. Teve The White Lotus, teve... tivemos Succession também, né? Realmente. Sim, 2. Mas ano passado eles estavam entregando mais. Eu acho, pelo menos. Sim. House of the Dragon. Teve Rex ano passado. Murmurinho. Né? Então, esse ano... White Lotus. Tá faltando uma entrega. Não sei. Eu não sei, pessoal. Eles vão vir com The Gilded Age, que eu e mais 3 pessoas assistem e amam. E o resto tá meio morto, né, por enquanto. Sim, infelizmente. Mas então vamos de Brasil? Vamos de Brasil, porque temos poucas novidades, na verdade, sobre Globoplay, mas vale comentarmos também. Foi, e assim, eles tiveram algum sucesso esse ano. Eu acho que Os Outros foi uma série que repercutiu bastante. Eles tiveram a série também sobre a trajetória do Titãs do Chororó, etc., que teve uma relevância. Mas assim, As Aventuras de José Durval. Exato. E mais uma notícia que foi do começo do ano, mas ainda não tinha pegado no nosso programa, foi de que, agora falando um pouco da Globo, no geral, de que eles estavam com prejuízo bem grande. A gente viu isso na pandemia, quanto tempo de demissões que teve, etc., fechamento de contrato com grandes atores. E eles, com as reversões aí, com o corte de gastos insano, eles conseguiram reverter um pouco desse prejuízo e tiveram um lucro muito bom em 2022. Né, conseguiram trazer, e o Globoplay faz muito parte disso, porque o Globoplay é um grande ativo, e dentro do Brasil ele tem uma base de assinantes muito grande, e assinantes pagantes. Sim, é que assim, o Globoplay é um streaming um pouco versátil, né, porque não necessariamente as pessoas assinam, não desmerecendo ele de forma alguma, acho que é um mérito da tática que a Globo usa, mas ele, eu não diria que ele se vende principalmente pelo streaming, acho que hoje em dia isso tem mudado um pouco mais, mas muito pelos canais pagos, né, que ele tem também. Sim. Então, questão de futebol, essas coisas que muitos streamings estão correndo agora também, né, mas começou com a Globo, essa questão de futebol, né, Sim. Pelos canais ao vivo, por outras coisas que a Globo oferece, que ela deu essa comodidade, né, então acho que tudo isso junto, ele gera bastante, assim, como fala? Porque eles são... Bastante conteúdo. Eles são reality, eles são programas jornalísticos, programas de entretenimento, programa de receita, etc., que é muito mais que, por exemplo, que os outros streamings que a gente vê internacionais de fora consegue trazer, porque a Globo, ela traz toda a programação dela, né? Pra dentro. Exatamente. E não só do canal Globo, mas de todos os canais
adjacentes, que nem o Osmo falou, né? GNT, Viva... Multishow. Exato. Então, tipo assim, tem muito conteúdo dentro daquilo. Teve a questão do Todas as Flores também. Que foi uma novela super relevante. E eles foram pro streaming, levaram ela para o streaming. E tá indo pra TV agora, né? E foi um baita de um sucesso. Sim. Eu pessoalmente não vi. Sport TV, na parte dos canais, né? Exatamente. Então, parabéns pra Globo. Parabéns aí. E a Globoplay está entregando. Pelo menos a série que eu vi os outros era muito boa. Assistam, inclusive. Sim. Mas voltando para os estrangeiros, e a Disney, hein? Como anda? O streaming do rato. Esse realmente... É que falam que o olho da tempestade é o lugar mais seguro, né? Então, o olho do furacão. Esse tá no olho mesmo, porque Bob Iger tem feito cada declaraçãozinha complicada, né? Pra dizer o mínimo, né? Complicada pra dizer o mínimo. E o streaming da Disney, ele anda assim, bem mal da perna. Complementando, ele anda mal da perna e não é de hoje, né? Porque essa questão de perca de assinante a gente não vê exclusivamente desse ano, né? Então tem sido uma coisa complicada pra Disney. Sim. E essas polêmicas da greve dos roteiristas têm feito um mal danado pra ela. 2022 já tinha sido um ano péssimo pro streaming, né? Sim. De entrega, de assinantes. E eles agora aumentaram a taxa. Provavelmente vai vir um aumento no Brasil também. Sim. Da taxa mensal. Lá nos Estados Unidos aumentou $3. E isso causa provavelmente vai causar alguma coisa. E aqui no Brasil aumenta R$100.000. Exatamente. Fazer a conversão e a gente tá pagando uma casa, basicamente, de streaming. Exato. Mas eles vão aumentar e isso vai provavelmente ter um grande impacto, porque eles já perderam 4 milhões de assinantes no primeiro trimestre desse ano. Então já foi uma grande coisa que aconteceu na Disney. E assim, projeção de melhora? Sei lá. Não. Não tá tendo. E assim, eu acho que junta tudo, né? Igual a gente falou, por exemplo, no caso da HBO, que a questão dos filmes indo pro streaming era um problema muito ligado à questão da DC. Os problemas da Disney começaram muito com os problemas da Marvel e agora se misturaram com os problemas da greve. Então é um bolo de confusão. Exatamente. E assim, a gente vê investimentos, por exemplo, que claramente são caixa 2. Porque Invasão Secreta custando 200 milhões... Gente, não dá pra entender. Vocês esperam se pagar como? 200 milhões, gente, é série top de linha. Top de linha. E era uma série, primeiramente, com um roteiro bem ruim. E não é uma série grandiosa no nível esperado. Eu não assisti até o final, mas vi spoiler. E assim, justifica esses 200 milhões? Não se justifica, né, galera? Então, sei lá, não sei realmente o que aconteceu com esse dinheiro. E uma coisa que eu não entendo, parece que são... Assim, a Disney ela tem as divisões dela, né? Mas parece que a Lucasfilm, dentro da Disney, consegue otimizar os recursos de uma forma muito melhor do que é feito com a Marvel. Sabe, a série de Star Wars, você gostando do roteiro ou não, seja o que for, você vê produções realmente nível Star Wars. Agora você vê a Marvel, que a Disney dá mais orçamento, como é o caso de Invasão Secreta, ou você vê coisas ruins, ou você não vê o dinheiro se justificando. Eu não sei o que acontece. Eu acho que Star Wars tem algumas falhas. Obi-Wan, por exemplo. Não, sim, mas por exemplo, a terceira temporada de The Mandalorian. Milhões, por exemplo. A terceira temporada de The Mandalorian. Roteiro à parte. Eram efeitos bons. Não, mas aí é Mandalorian. Porque, por exemplo, Obi-Wan custou essa faixa também. E é... Não, mas Obi-Wan acho que foi uma exceção em todos os assuntos. Boba Fett, os efeitos não foram ruins. Os efeitos de Ahsoka estão bons. Eles têm uma gestão... De Andor também. Pra mim, a gestão deles, essa questão, sabe, de onde vamos aplicar nossos recursos em efeitos. Você elogiando Kathleen Eles têm um primor melhor do que a Marvel. Oi? Você elogiando Kathleen Kennedy, é isso mesmo? Não sou elogiando a Kathleen Kennedy. É isso. Estou elogiando os trabalhadores. É isso. De efeitos visuais da Lucasfilm, da LucasArts. Nunca. Ele e o J.J. Abrams, eles morreram no meu coração pra sempre. Olha, realmente, essa eu não esperava, hein? Não. Hoje, um fã da Kathleen Kennedy do Série Stone. Não. Nunca vou ser fã daquela doida. Mas assim, pra não falar que a gente só critica, nós tivemos um ótimo caso, que foi um caso muito particular. Pelo menos, eu não me lembro, recentemente, a gente tem um caso tão pitoresco como foi o caso de Elementos. Que foi um filme que foi lançado nos cinemas,
Foi péssimo de bilheteria. Foi péssimo. Foi a pior estreia da história da Pixar. O filme não iria se pagar. O filme iria dar prejuízo. E quando chegou no streaming, ele foi... Mentira, minto. Ele teve uma janela super longa nos cinemas. Ele não foi um mês. E aí foi crescendo loucamente. E ele foi crescendo no boca a boca, né? Inclusive, nós temos crítica lá no nosso Instagram, @SérieStouros, se quiser acompanhar. Foi um filme que, mesmo que ele não foi o mais elogiado da história da Pixar, no geral as pessoas gostaram, né? Sim. E no boca a boca ele foi crescendo, né? Ele ficou ali praticamente, acho que 3 meses nos cinemas, antes de ir pro digital, e ele conseguiu super arrecadar. E quando veio pro Disney Plus também foi sucesso, foi um dos filmes mais assistidos da plataforma. Pequena Sereia também, que o pessoal achava que não ia se pagar, se pagou. Então, por exemplo. Repetindo mais uma vez, cauda longa nos cinemas. Você fica nessa história Sim. de se pagar na primeira semana, isso é Marvel Avengers. Os outros filmes... E hoje em dia nem... disso. Exato, hoje em dia nem é Marvel. Então fica aí a missão, né? A lição, na verdade. Fica aí o case de elementos que realmente é surpreendente. Na época, quando isso lançou, nós falávamos no Plantão, esse filme é um fiasco. Só que depois a gente voltou e falou, esse filme é um sucesso. E eu acho que essa questão dessa, né, que o Franz comentou, né, cauda longa, pra mim essa vai ser a maior divergência, talvez, entre os streamings que a gente vai ver nitidamente. De um lado a gente teve a HBO Warner, né, fazendo um período curtíssimo no cinema pra DC, né, e a Disney deixando ali quase que esquecido elementos, né, então acho que a gente vai ver a longo prazo quem que vai ganhar essa disputa, né. Eu ainda acho que pode ter sido um caso à parte, por ser DC, né, mas vamos ver o que os próximos lançamentos, o que a Warner vai fazer. Agora, sobre o Apple TV Plus, comentando brevemente sobre o aumento de preço, né? Já falamos, não é mais R$ 9,90, é R$ 14,90 por mês. Sim. E a nossa pauta principal desse streaming é o fato de que eles estão apostando muito em filmes, assim, gigantescos, com orçamentos gigantescos, que é o caso de Napoleão, do Ridley Scott, e Assassino da Lua das Flores, do Martin Scorsese. Ambos filmes custando 200 bilhões. E que vão ter... Só que nesse caso, há uma esperteza aí. Vamos ver se vai ter uma reversão, né? São 2 filmes aí não necessariamente com grande apelo comercial, né? Mas que eles vão ir pro cinema primeiro. Eles terão o primeiro lançamento nos cinemas. E depois eles vão pro stream. A gente não sabe quanto vai ser essa janela. Mas eles vão pro stream depois. Então talvez seja um investimento que seja revertido, né? Que seja pago. Que nem a gente viu, por exemplo, outros que a gente estava comentando aqui. Principalmente se tiver uma cauda longa, pode ser um ótimo investimento da Apple. Sim, eu particularmente estou animado para ver os 2 filmes, né? Acho que Napoleão é um pouco mais chamativo por ter o Joaquin Phoenix, né? Acho que todo mundo agora conhece ele desde Gladiador, mas Coringa também e tudo mais. Mas eu acho que filmes assim, que não são tão pop, o que vai ajudar é a crítica. Tanto a crítica formal mesmo, né, do filme ter bons elogios, ser bem reconhecido, quanto boca a boca. Se forem filmes que caírem na graça das pessoas, eles vão chamar as pessoas pro cinema sim, né? Mas caso contrário, se eles forem bombas, aí realmente pode colocar o Pelé. Não, o Pelé já morreu, né? O Neymar protagonizar, que não adianta nada. Em Pai Scorsese, eu confio. Sempre confio. Sim. Em Pai Ridley Scott, mas eu duvido um pouco. Pô, Joaquin Phoenix. Casa Gucci, e aí? Napoleão. Na França esse filme tem que ir bem, cara. Ou não, né? Eles vão falar, Napoleão falando inglês, né? Ou não, né? Mas interessante. Mas esse é o nosso último streaming, na verdade, que nem é uma pauta de streaming, mas é relacionada. É sobre o Paramount Plus, só que no sentido de que não há Paramount Plus. Por quê? Porque é o caso Oppenheimer, que foi um filme que estreou ali no fenômeno do Barbenheimer e tinha sido o mais sorrateiro dentre os dois, né? Barbie conquistou muito mais bilheteria. Mas Oppenheimer continuou ali, nos cinemas, etc. Tava ali com uma cauda muito longa. E a previsão de chegar no digital nem é no Paramount Plus, né? Que lembra que o filme é da Paramount. Nem é de chegar no Paramount Plus. É de chegar pra venda digital, que Barbie já chegou, por exemplo, só em novembro, no final de novembro. Então o filme... Paramount Plus... Diga. Eu falo isso, olha que a gente paga o Paramount Plus. Paga. Pra mim é o streaming menos streaming. Paramount Plus, Lionsgate Plus. Não. Sério,
são streamings tão X. Porque eu não consigo entender, realmente. Por que vocês fizeram um streaming, gente? Fazer igual os Zaslav, só sair alugando tudo pelos streamings. Eu acho que seria melhor. Eu acho que faria muito mais sentido pra eles. Tanto que eles nem investem, né, nisso. Então, o Paramount teve Halo, e eu acho que o Lionsgate tinha The Great só também. E The Great foi cancelado, inclusive. Então, e o Halo não se fala mais nada, na verdade. Essa série deve ter sido cancelada por baixo dos panos, certeza. Mas aquele cancelamento quieto, né? É só não lançar que eles esquecem. Mas... Tem aquela do palhaço também, que eu esqueci, com o Anthony Mack. Do palhaço? Tem agora, baseado num jogo. Eu esqueci agora. Série do palhaço? Com o Anthony Mack. Twisted Metal. Nossa, De quem é essa série? É de um dos dois. Não, é da Peacock. Essa série me quebrou. Ixi, pior ainda, então. Peacock, então, nem se fala. Essa aí nem existe no Brasil. Então... Mas, realmente... de qualquer forma, é pra provar que essa estratégia de Oppenheimer foi muito boa. O filme tá batendo quase 1 bilhão. Sim. Uma coisa que ninguém esperava. É um filme que é uma mesmo que o Nolan negue, eu vou afirmar, em todos os momentos, é uma cinebiografia. Então... Olha como foi importante esse momento de manter nos cinemas, né? O filme se pagar e construir um hype, assim, do boca a boca, né? Tanto Barbie e Oppenheimer construíram um boca a boca gigantesco por causa do fenômeno, mas também porque são grandes filmes, são ótimos filmes ambos. Sim. Muito diferentes. Inclusive, Oppenheimer agora é a biografia de maior bilheteria, né? Passou Bohemian Rhapsody. Graças a Deus, né? Outra grande coisa, graças a Deus. Né? Então agora temos uma cinebiografia boa, né? Em primeiro lugar. Desculpa, Remy Malek, mas... Perdão aí. Perdão nada, o filme é bem ruim. Mas então esse foi o nosso giro pelos streamings, né? Exato. A nossa guerra, que sempre ganha novos contornos. É uma guerra também assim... Netflix saiu por cima, né? A gente pode concluir. Etc. Acho que sim. Vencedor dessa edição é Netflix? Sim. E acho Disney é o nosso azarão. Eu nem considero o Paramount Plus nessa corrida, na verdade. E Paramount, acho que nem o Paramount Plus, mas Paramount também grandes vitórias, né? Sim. Mas então, vamos para o nosso quiz? Vamos. Você tem 15 mil e-mails não lidos. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Então você tem adivinhar aqui um filme ou uma série desses filmes que a gente comentou, né? Recentes. Séries filmes recentes dessas plataformas. E a minha frase foi: sou o único que nunca te dirá o que pode fazer. Vou, no entanto, sempre te dizer a melhor forma de fazer o que não pode fazer. Eu achei um trava-língua muito bom essa frase aqui. E ela é muito boa. E se encaixa muito no contexto. Eu não sei, você pegou alguma coisa desses streamings. Foi alguma coisa desses streamings. Eu não sei. Eu vou chutar um Elementos. Não é Elementos. É uma coisa que a gente também citou verbalmente como um grande sucesso da Vermelhinha. É Rainha Charlotte. Já minha frase foi a seguinte: o tempo cura todas as feridas. Isso me lembra alguma música, não sei qual, mas o tempo cura todas as feridas me lembra alguma música. Brasileiras. De alguns dos filmes, o tempo cura todas as feridas. O tempo cura todas as feridas. É The Last of Us? Caramba, Franz! Marquei? Marcou. Arrasei, hein? Arrasei. Sei lá. Bem mesmo, parabéns. Obrigado. Fico agradecido. E fico agradecido a você, ouvinte, por estar ouvindo até aqui. Se você gostou, não esquece de comentar, de compartilhar, curtir, dá 5 estrelas lá no Spotify. Se você está assistindo pelo Spotify, mesmo se está assistindo, dá só uma passadinha lá, dá 5 estrelas no nosso podcast, que nos ajuda muito, né, a crescer. Vai lá no nosso canal principal. A gente está muito apostando nas nossas lives, nos cortes. Vai lá só para dar um prestígio em um corte que você gosta, de um assunto que você gosta, que nos ajuda bastante. E se inscrevendo, etc. Exatamente. E é isso. Então, o que dizemos? De forma geral, foi isso. E você deveria estar maratonando.